Estamos de volta com o podcast Podteles, o podcast do direito, e hoje nós vamos até o município de Rio do Sul, uma das cidades mais empreendedoras do Brasil e que tem um ex-prefeito, né, que foi reeleito na época, que tem como marcas o empreendedorismo e a inclusão. Seja muito bem-vindo, José Tomé. Obrigado pela oportunidade, Maurício. Diógenes, obrigado por a gente estar aqui. O nosso fundador aqui do podcast. Bacana, obrigado pelo convite. Para mim, uma honra vir de Rio do Sul aqui, participar do podcast com vocês. É toda nossa. Obrigado e vamos lá, estamos à disposição. Aqui, querido, nossa lembrancinha inicial, aí. Todo convidado tem experiência em direito. Olha aí, personalizado. Exatamente. Muito obrigado. Tem uma canequinha aqui com o seu nome aí, quando tu estiver lá na prefeitura, não mais prefeitura, né, que já é prefeito, agora os próximos objetivos, tá aí. Obrigado. Vou tomar um café e assinar as novas metas. Vou tomar café, vou marcar vocês nas Obrigado pelo presente. Imagina, a agenda agora a gente tem que ter bastante. É verdade. Obrigado por ter vindo, né, por ter aceito também o convite de conversar aqui com a gente, principalmente sobre a história de Rio do Sul, né, que muita gente ouve falar, muita gente visita, né, essa cidade que sofreu com as questões climáticas também, Sim. né, o Brasil acompanhou e que conseguiu se reerguer, né. Eu tenho certeza que muita gente tem dúvidas de como as últimas gestões conseguiram reerguer a cidade, né? Eu acho que é interessante, desculpa, claro. Antes de tu entrar nessa questão de você prefeito e gestões e as tuas avaliações, eu queria saber quem é o José Tomé, da onde que ele vem e o que ele faz da vida. Sim. Então, José Eduardo Rothbart Tomé. Opa! A minha mãe de origem alemã, meu pai de origem árabe, e mãe natural de Blumenau, meu pai natural de Rebouças, Paraná. Se conheceram em Rio do Sul, o pai empreendeu em Rio do Sul, a mãe também, enfermeira há muitos anos. Se conheceram lá em Rio do Sul, e eu sou natural de lá, de Rio do Sul. Fui para a faculdade, quando saí do ensino médio, cursei ciências contábeis, e já em seguida fui candidato a vereador, em 2023 e 2008, perdão, aos 23 anos de idade. Opa! Falei em 2023, 2008, aos 23 anos de idade. Bem jovem. Bastante jovem, né? O meu pai foi vice-prefeito de Rio do Sul, na época do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, em 1972. Nossa! E tu foi prefeito em 2000, vereador? 2008. Em 2008, se elegeu em 2008. 2008. Em 74, o pai se elegeu deputado federal. Sim, quase 30 anos antes. Isso. Então ele fez parte do movimento da redemocratização do Brasil. Olha só. Exato. Ele parece que eu sou de esquerda, né? Mas eu sou político de centro-direita. Eu sempre deixo muito claro isso. Mas meu pai militou no movimento democrático brasileiro. Que era o partido de oposição da época. Não se tinha MDB e Arena. Que não tinha. Era bipartidário. Isso. Outro momento, era bipartidarismo nacional. Depois veio o pluripartidarismo e virou nisso que está aí hoje. Essa loucura. Mas o teu pai, desculpa interromper, ele é constituinte? Não, ele não foi. Ele ficou de 74 a 78, 79 a 82. Ah, entendi. No Congresso Nacional. E aí, de 83 a 86, 88 ali, ele não estava. Não estava. Não. Dá um abraço ao seu Ivo Vanderlinde, que foi deputado federal depois dele. Depois veio João Matos, no MDB. Sim. Depois Peninha. E depois Rafael Pezente, né? O Alto Vale. Sempre no MDB teve deputados federais. Legal. E eu fui vereador pelo MDB, lá atrás PMDB, né? Fui presidente estadual da juventude do PMDB. Olha! Depois que o Carlos Chiodini, hoje deputado federal, e presidente do PMDB, eu fui presidente da juventude estadual do PMDB de Santa Catarina, quando Luiz Henrique governava o estado, depois veio o Raimundo Colombo, foi naquele período ali transitório. Sim. E depois fui reeleito vereador, mais votado, aos 27 anos, fez na época 2.362 votos. Nossa! Isso em 2012 daí. Em 2016 fui candidato a prefeito, me elegi com 31 anos e fui reeleito aos 35 anos em 2020. Então, foram 4 mandatos seguidos, a gente começou bem jovem essa caminhada. Eu tenho um orgulho imenso dessa história, fui
meu primeiro mandato de vereador, eu fui recordista de proposituras de lei legislativas na Câmara, regulamentação da matéria de empreendedorismo na grade curricular das escolas, Que legal. regulamentação do programa Saúde do Trabalhador dentro das empresas, projetos consistentes. Até os dias atuais, essa média de projetos não foi batida. Então, foi um mandato muito proativo. Depois, com isso, eu fui reeleito, vereador mais votado. Então, aí a gente construiu a história, né? Esse foi, né, eu sou muito grato a Rio do Sul, diante dessas oportunidades todas. Sim. E, claro, tive, né, a honra de governar a cidade por 8 anos. Fui o segundo vereador mais jovem da história de Rio do Sul, depois o segundo prefeito na história mais jovem. E Rio do Sul só tinha reeleito um prefeito, Milton Olmos, que depois veio a ser deputado estadual, grande Milton Olmos. Sim. A gente é do mesmo grupo político. Sim. E eu fui o segundo prefeito reeleito na história. Então, o segundo vereador mais jovem, o segundo prefeito mais jovem e o segundo na história a ser reeleito, né? Então, uma história muito bacana, e a qual a gente se dedicou muito, deixamos marcas na questão da desburocratização para quem quer empreender na cidade mais rápida do Brasil para abrir o seu próprio negócio. Sim. Criamos o domicílio fiscal na casa do empreendedor, atraímos muitos prestadores de serviços, de tecnologia, de serviços contábeis, advocatícios, que têm domicílio fiscal na casa do empreendedor e atuam em outras cidades, mas deixam tributo na cidade. Interessante. Isso fez com que a gente mais que triplicasse a receita do município, né? Saímos de 4.700 CNPJs para 15.400 CNPJs. Né? Então, foi um salto gigantesco. A receita cresceu, nós isentamos a cobrança de alvarás, né, para quem quer empreender. Lá não se paga o alvará de funcionamento, vai abrir uma empresa, tem que ter o alvará, renova, é fiscalizado pelo poder público. Sim. Vigilância sanitária é a mesma coisa, mas a gente não cobra lá. O município não cobra mais, né? Digo a gente, eu não estou mais prefeito. Sim, sim. É uma força do hábito ainda, 8 meses e meio, 9 meses depois. Mas a gente focou muito nessa questão do liberalismo econômico. Olha só. Quase 1.000 atividades econômicas consideradas de baixo risco. Agora a Assembleia Legislativa, inclusive, pautou esse tema, né? Para tornar em nível de Estado atividades econômicas de baixo risco, para eliminar a burocracia. Veja que nós já fizemos isso há 4 anos atrás, em Rio do Sul. Né? Interessante. E na pandemia, presumo eu. Logo pós-pandemia. 2021 foi. Sim. Ali, 2021 a gente começou a valer em 2022. 22 não cobrou mais. Então, 22, 23, 24, 25 já não cobrou mais o alvará. Sim. E 96 preços públicos foram isentados. Então, alvará de terraplanagem, alvará de reforma, alvará de construção, para aquecer a economia na construção civil, no pós-pandemia também. Sim. Fizemos fortemente isso. E deu um bom resultado para a economia. A economia cresceu, a gente segurou o custo da máquina pública. Sim. Rio do Sul sempre figurando entre 5 e 6 cidades com menor índice percentual de gasto com folha, que cresceu a receita e segurou o custo. Sim. E isso permitiu que a gente investisse muito na cidade, né? Obras, contrapartida de recursos nos convênios. Porém, passamos por um momento muito duro em 2023, né? Que foram as enchentes. Que destruíram a nossa cidade. Pois é. Rio do Sul sofre como outras cidades aqui de Santa Catarina, né, nesses períodos de fortes chuvas, né? E sempre é uma cidade que todo mundo se preocupa e tem essa característica, né? Sim. E eu acredito que foi um grande desafio como poder do executivo. A gente lembra naquela época várias imagens tristes da cidade, né? Sim. Imagina como foi para conseguir unir, reconstruir naquele momento tudo. Não, foi muito difícil, né? O rio chegou a 13 metros, 0,4 centímetros. A segunda, do passado recente, a segunda maior enchente da história. Que teve uma lá em 2008 também. 2011. 2008 foi Blumenau. Então, mas isso. É que pegou no Vale foi 2008 nem tanto Rio do Sul, mas Blumenau, né? Sim, que pegou Gaspar, pegou Ilhota, Morro do Baú, aquela situação toda exata. Sim. E Rio do Sul daí mais pontualmente em 2011, né? Foi uma enchente também de grande proporção, mas agora foi maior, né? Maior do que a de 2011, só perdeu para 1983.
Nossa, que foi a maior de todas. Isso, mas por 54 centímetros. Né? Então foi igual, praticamente. Foi igual, praticamente. O nível de perda é incomparavelmente maior, né? Sim. Porque você tem mais ocupação urbana, você tem mais estabelecimentos empresariais, comerciais, enfim, né? Ocupação de solo com moradias e negócios. Né? Muito maior do que de 83 para cá, então a gente está falando de 40 anos depois, 2023, né? 83. Então, foi um nível de perda muito grande, um desafio gigantesco, porque nós tivemos uma enchente grande já em outubro, daí a maior em novembro. Então, foram duas, uma atrás da outra. Então, foi bastante desafiador. Nós ficamos por meses, e eu sempre digo que agora que a cidade está voltando para o lugar. Né? Olha só. Diante da limpeza urbana, da desobstrução de bocas de lobo, de recolhimento de, né? Não digo não do entulho, isso evidentemente aconteceu, mas da limpeza das vias, né? Aquele resquício do lodo do rio que fica nas vias públicas, inclusive aquele período nos motivou a fazer a contratação de um grande prestador de serviço com um grande guarda-chuva de limpeza urbana, calçada, pintura de meio-fio, na cidade que começou em fevereiro, março desse ano e está dando uma cara nova para a cidade. O atual prefeito, né, foram 2 anos e 1 mês que a gente estudou aquele trabalho de implantação de uma empresa terceirizada para fazer todo esse trabalho na cidade, que hoje está deixando a cidade bonita de novo. Que legal. O atual prefeito, ele é do teu grupo político? Não. Mas a relação é de muito respeito. Muito respeito. Ele foi do nosso grupo político, do PSD. Ele foi gerente regional da Celesc, inclusive no governo Raimundo Colombo. E depois foi também no governo Moisés. Ele sempre mostrou um bom trabalho e conseguiu ocupar esses espaços. Então ele era PSD, filiado ao PSD, e acabou indo ao PL. Ele está no PL. PL, exatamente. Então nós continuamos PSD. Né? Junto com Milton Obos, que foi prefeito da cidade de Rio do Sul, deputado estadual, o João Rodrigues, que é o nosso pré-candidato a governador de Santa Catarina, né? Presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, um grande parceiro, deputado federal Ismael dos Santos, um grande parceiro também do Vale Itajaí, sempre ajudando a gente muito com recursos para os municípios do Alto Vale, né? Nós somos 28 municípios no Alto Vale, há uma presença muito constante do Júlio Garcia, do Ismael dos Santos, nas nossas cidades, sempre mostrando trabalho. Que legal. Como é que foi nesse momento aí crítico? Não sei como é que é. Eu sei que a Defesa Civil do Rio do Sul é uma das melhores, né? A nível Brasil. Não sei se está equiparada a Blumenau. Também é uma Defesa Civil muito bem estruturada, né? Como é que... E eu sei porque eu tenho um amigo que morou muito tempo no Rio do Sul, o Veto, ele é bombeiro. O Everton Souza. Exatamente. Eu estudei com ele, meu colega de faculdade. Davi, primo dele, Fabiano. O Veto morava aqui, mas todo final de semana estava lá em Rio do Sul. Meus amigos. Queridão. Coincidência boa. E ele sempre me falou isso, que era por conta aí dessa problemática com as chuvas, é uma defesa civil muito bem estruturada. Eu me lembro até, eu acho que, se eu correr a memória, eu acho que até a gente teve repercussão no Fantástico dessa situação da chuva aí, né? Sim. E uma atuação muito forte para vocês. Como é que foi esse momento aí de gestor, de momento de crise? Vocês não dormiram? Onde é que foi a prefeitura? Como é que tu pode trazer isso? Diógenes, durante os meus 8 anos de mandato, o rio, quando ele chega em 7,36, 7,40 metros, ele atinge a primeira casa. Sim. Ele passou dessa cota durante os meus 8 anos por 14 vezes. Alguns momentos menores, sim, outros de médio volume de criticidade, de estado crítico, sim, e outras vezes em torno de 4 vezes de proporções maiores. Eu fui prefeito eleito em 2016, iniciei meu trabalho em janeiro de 2017, dia 2/6 de 2017, eu estava 5 meses e 2 dias, o rio bateu 10 metros e 89 centímetros. Eu tive a minha primeira grande enchente para administrar. Como eu havia sido vereador já antes e acumulado uma boa experiência, meu primeiro mandato de vereador, inclusive,
Eu, por um ano, fui secretário de administração do Milton Obos, justamente em 2011, quando daquela enchente. Passou a crise, então. Eu nasci em 85. Até 2011 eu nunca tinha visto uma enchente de grande proporção, nunca tinha visto na minha vida. Sim. E vivi naquele momento tendo que ser coordenador da logística de todo o trabalho do poder público, sendo coordenado por mim. Eu com 25 anos de idade na época. Então, quando eu cheguei na prefeitura, depois com 31 anos, a gente chegou com uma... Casca. Já com couro duro. Já com couro duro. E aí nós criamos o grupo de ações coordenadas, o GRAC, envolvendo todos os setores públicos em nível municipal, estadual e federal. E a cada evento climático de grande monta, a gente reunia o GRAC. O que era o GRAC? Polícia Militar, Polícia Civil, a nossa Guarda Municipal, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, a PRF, por causa da BR-470, que passa lá, Corpo de Bombeiros, Então, vários órgãos, Polícia Militar Ambiental, Bem-Estar Animal. Colendo, né? Isso. E aí, dentro da Defesa Civil Municipal, com uma grande sala de reuniões lá, reunindo todos para perguntar para a secretária como é que estava a suspensão das aulas, quais escolas foram afetadas, quais não foram, quais ia ter aula no outro dia, quais delas não teriam, postos de saúde, quais estariam funcionando, quais não estariam, assistência social, manutenção dos abrigos, alimentação para os desabrigados e desalojados, toda a logística de abastecimento dos abrigos, questão de água potável, limpeza dos locais, até levar diante da enchente, por exemplo, de novembro de 2023, ficaram muitos dias nos abrigos, porque lá a enchente ela demora para baixar. Sim. O nível de descida do rio é muito lento. É diferente, né? Diferente da grande maioria dos locais. O que aconteceu recentemente em Porto Alegre, que demorou Exato. 2 semanas ali. Muito parecido. Ficar de 7 a 8, 9, 10 dias, com a cidade com algum nível de inundação. Ali em 2023 isso aconteceu. Então, até mesmo diante do tempo que os desalojados e desabrigados ficavam em abrigos, levar cultura, levar esporte, e a Fundação de Desportos, a Fundação Cultural lá, fazer uma brincadeira. Assim. Diante também do plano municipal que a gente tinha de defesa civil, nós criamos os núcleos de proteção e defesa civil nos bairros, envolvendo a comunidade, porque a partir do momento que o rio vai subindo, você abre um abrigo. Você vai subindo ou tem perspectiva de abrir, você abre X abrigos. Onde é que estão os abrigos? Os abrigos estão em comunidades católicas, evangélicas, igrejas que estão fora das cotas de inundações, escolas, entidades como Câmara Júnior, JCI, Rotary. Mas em 23 foi um negócio assim rápido, né? O fenômeno climático foi de baixa pressão atmosférica e não apareceu nos radares meteorológicos. Aí tu não teve esse... Não muito. Não muito. Apesar da experiência, sim, não, imagina. Não tivemos muito tempo. E aí tivemos que correr contra o tempo. Que loucura. Em novembro de 2023, eu fiquei por 9 dias dormindo, almoçando na Defesa Civil. Eu fiquei 9 dias fora de casa. O gabinete era lá. O gabinete era lá. E assim, eu sempre fui um cara que cuidei muito dessa questão da gestão da crise. Que você tem o operador de barco, você tem o operador de rede escavadeira, você tem assistente social para ir no abrigo, você tem, entende que é onde eu quero chegar? O prefeito tem que ser o gestor da crise. O prefeito não tem que ficar fazendo média de coletezinho, defesa civil, se jogando na água lá para fazer média com a população. Você tem uma equipe para gerir, você tem metas para alcançar. Por exemplo, nossa meta número 1 era não morrer ninguém. Chegamos a esse ponto. Porque em outubro, uma pessoa, a água estava baixando, pegou água nos 2 andares da casa. Aí estava baixando, ela queria ver como tinha ficado o primeiro andar, para olhar na janela com uma canoa. Foi com o esposo, idosos, os 2. Ela se escorou na janela para olhar e a canoa foi para trás, ela caiu na água e morreu afogada. Então, foi do nosso grupo de ações coordenadas um ponto negativo que ficou lá. Isso nunca mais pode acontecer. O que a gente tem que fazer? Tem que rodar os órgãos de segurança dia e noite, fiscalizar e orientar a população.
Né? Sim. Por exemplo, tem determinados períodos em que a água começa a subir num parque, que tem muito turista de enchente para fazer foto e ficar postando em redes sociais. Aí tranca o trânsito, tranca uma ponte. O prefeito tem que fazer gestão, tem que fazer contato lá com o comandante da Polícia Militar, do 13º Batalhão, comandante do 13º Bombeiro, com a delegada regional de polícia, fazer o trabalho. Nós chegamos a instituir toque de recolher à noite. Em novembro, sim. Em novembro a gente tem que fazer toque de recolher. Diante da vulnerabilidade dos estabelecimentos comerciais que estavam inundados, gente querendo furtar, gente até vindo de fora de outras cidades, vindo para furtar estabelecimentos inundados, roubar fiação, roubar móveis. Sim. Sabe? Então, assim, tivemos que ter uma gestão de crise a mais impecável e extremamente exaustiva no trabalho possível para proteger a população. Depois a água vai baixando, você começa já a focar na limpeza da cidade, no restabelecimento, vai para Brasília buscar recursos do zero para o empreendedor reconstruir o seu negócio, é o pós. E é nessas horas que a gente vê o quanto ainda a gente precisa estruturar a nossa defesa civil e, inclusive, ampliar políticas públicas, na minha leitura, né? E tu acha que, no caso aí, tu viveu a dor exatamente de um prefeito que, né, teve enchente e problemas de maior grandeza, né? Mas tu acha que é possível, por exemplo, a gente ampliar a defesa civil num órgão talvez interfederativo para se criar uma cultura de prevenção? Tu acha que é possível isso? Porque o que acontece? Tu é o grande indutor da resolução do problema. Sim. Mas se a população, de algum modo, sabe para onde ir, adianta o teu problema, né? Se tem aquela educação de não olhar a enchente, a vida é preservada, né? Eu não sei, né? Eu sei que é um grande desafio. Sim. O Estado, Diógenes, ele desenvolveu os CIGERs, que são os Centros Integrados de Gerenciamento de Riscos e Desastres. São 31 ou 36 em Santa Catarina. Tem um em Itaiola, no Alto Vale, tem um em Rio do Sul, tem um em Ibirama, tem um em Ituporanga. Isso foi feito na época que o Rodrigo Moratelli foi secretário de Estado da Defesa Civil. Sim. Então, cada micro-região trabalha essa questão da educação integrada. Questão de educar a população, de criar plano de contingência. Isso. Plano de contingência. Saber quando tá para chover de tanto a tantos milímetros. Se chover tanto a tanto, o rio vai a tanto. A barragem está assim, a barragem está assado, está daquele jeito, está com tantos % de margem de comprometimento já de reservação. O nível do rio. Nós recebemos prêmio nacional em 2017 por ter criado tudo de maneira digital, dentro do portal da Defesa Civil de Rio do Sul. Você digitar ali o defesacivil.riodosul.sc.gov.br, tem tudo ali dentro. É um sistema totalmente integrado, traz EPAGRE, CIRAM, traz o município, traz as barragens que protegem o município, tá tudo que importa para o cidadão tá ali. Cota de inundação por rua, então na minha rua eu já sei com quantos metros pega, tá tudo ali. E isso, na minha leitura, Diógenes, é um trabalho que deve ser feito pelos municípios. O município dá resposta. O município responde ao evento climático. Sim. Porque cada cidade é diferente da outra. Exato. Vamos lá em Chapecó, por exemplo, a gente não ouve falar em problema de enchente, mas tem problema de seca. Sim. Você também precisa ter plano de contingência para seca. A partir de X dias sem chuva, você tem que baixar alerta no município. Porque eu cheguei a ter que decretar a situação de alerta e por seca. Também passei por isso, por seca, cara. Ciclone bomba, morreram pessoas também, mas ciclone bomba, bomba d'água, morreram 2. Ciclone entrou dentro de um bairro, caiu uma empresa em cima do empresário que faleceu, o Willy Mark, meu amigo lá. Então, eventos climáticos existem das mais variadas naturezas, certo? Então o Estado ele tem que ter um plano de contingência para cada uma destas naturezas. E aí que eu digo que a gente tem que avançar muito, porque a Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil ela chegou a um período a ser rebaixada a status de subsecretaria. Subsecretaria. Sim. Isso é um retrocesso. Agora voltou a ser Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil. Mas, por exemplo, o Tribunal de Contas tem cobrado do Estado de Santa Catarina, e não foi diferente agora em 2024,
23, 22, 21, 20, 19. O Estado não aplica o percentual mínimo em defesa civil. Não aplica. Agora tiraram o recurso da defesa civil para pôr na comunicação, parece que 8 milhões. Então, assim, é uma coisa que não tem sentido, é um absurdo. Você tem que pôr mais dinheiro na defesa civil, principalmente em obras estruturantes. No que tange a questão de enchentes, são obras estruturantes. Diques, barragens, desassoreamento de rio, Sim. Né? Melhoramento fluvial da bacia do rio, para dar celeridade à descida das águas. Sim. A montante, você fazer reservação para não chegar, justamente você dar celeridade na descida, que isso é assim em Rio do Sul, é assim em Blumenau, é assim em Gaspar, né? É assim em Itajaí. Sim. Você tem vários problemas. Agora vamos fazer, inclusive, uma barragem, fugiu o nome do município agora, mas é no Médio Vale Itajaí. Acho que é Ituporanga, né? Não, Ituporanga já tem. tá. Agora Abaixo. Né? Para proteger, né? Os municípios a jusante da barragem. Então você tem muito para avançar ainda em investimentos estruturantes. Né? Mas a questão da resposta, da cultura, cabe muito a cada município fazer. Sim, não adianta culpar o prefeito porque não tem barragem. O prefeito não faz barragem. Não, com certeza. Não tem nem recurso para isso. A obra é responsabilidade do Estado, podendo ser financiada pela União. Eu digo assim porque a gente, claro, existe um mundo real e o mundo como ele é, né? E a gente vê aí outras cidades que têm um plano de contingência. Que é isso tem. Né? Muitos. Blumenau tem. Aí, claro, a gente tem até pela nossa cultura. Que deve ter. Mas, por exemplo, o cidadão leigo não sabe. Esse é o meu ponto. Né? Se o cidadão, isso deveria, pelo menos, estar na cabeça de onde o cidadão leigo deveria buscar. Deu um problema aqui, o que eu faço? Eu ligo para tal número, eu ligo. Esse é o meu ponto, entendeu? Minimamente. Nosso portal tem tudo. Porque o que acontece? Normalmente, o cidadão vai ligar para a polícia. E aí a polícia dá o direcionamento, né? Sim. Que essa cultura ainda a gente não tem, sabe? Sim. E é um ponto muito interessante da gente abordar. É necessário. Sim, e Santa Catarina tem muitas cidades nessa condição. Por isso. Tomé, além da defesa civil, né, a gestão de crise e da economia, desenvolvimento econômico, a inclusão também é uma marca sua, né? Onde que nasceu e como que nasceu a causa do autismo na tua vida? A questão do autismo, a questão da inclusão social é uma pauta que a gente tem no coração, né? Eu tenho um filho autista. O Jorginho completou agora 15 anos, né? E foi uma grande experiência de vida. Ele tem sido uma missão de vida, né? Meu filho, ele me ensinou muitas coisas e me permitiu agir no poder público de forma a impactar na vida de centenas de outras famílias. Uhum. E eu agradeço a Deus por isso. Olha. Eu sou muito cristão, né? E entendo hoje isso como uma missão de vida. Deus nunca dá o fardo maior que você pode carregar. Sim. Né? Existe esse velho ditado. Então, em 2010, quando ele nasceu, com 1 ano e 3 meses aproximadamente de vida, a gente começou a perceber comportamentos diferentes. Uhum. E começamos a buscar algumas respostas. E aí chegamos no autismo, né? Síndrome de Asperger, se falava muito, tal, mas ele ainda muito pequeno, não tinha como mensurar o nível do autismo dele. Agora é nível de autismo grau 1, 2 e 3, né? Uhum. Para tornar todos iguais e conseguir um nível de tratamento adequado, enfim. Mas na época, onde é que tem uma família com filho autista aqui para a gente buscar? Não tinha. Não tinha. O grau de recorrência, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde do Governo Federal no Brasil, apontam que lá em 2010 era para cada 200 nascidos um autista, né? E agora é para cada 36 nascidos um autista, média. Então isso o grau de provavelmente vai reduzir ainda. Em 15 anos mudou muito, né? Mudou muito de lá para cá. E a gente, nossa, assim,
nos batemos muito, eu e a mãe do meu filho, para buscar uma resposta para isso. Isso foi em 2010, né? É muito tempo. Em 2017, quando eu me elegi prefeito e tomei posse, em abril de 2017, nós fizemos o primeiro seminário regional do autismo, em parceria com a Associação de Municípios lá da nossa região. Botamos lá 350 cadeiras. No dia do evento deu 700 pessoas. Aí a gente começou a ter noção da missão que a gente tinha pela frente. Né? Poxa, nós esperávamos 300 pessoas, 350, deu 700. Muitos pais da região inteira, professores, psicólogos, educadores sociais, fisioterapeutas, que a gente daí trouxe palestrantes de fora, né? A mãe do meu filho ajudou a organizar. Sim. E a gente então promoveu o primeiro seminário regional. Foi um divisor de águas dali em diante. Começaram a se criar, veja o tempo, 2010 para 2017. Nós estamos em 2025. E ainda está longe de quebrar todos os paradigmas. Inclusive, se você que está acompanhando nós aqui é pai de autista, não esconda essa realidade. Não. Abra o jogo, leve para uma entidade de apoio, seja conselho tutelar, seja para a Secretaria de Assistência Social, seja para um vizinho, seja para alguém. Não esconda o seu filho, porque o Jorge, o meu filho, ele começou a andar com mais de 1 ano e meio de idade, ele demorou muito, começou a falar com 4 anos para frente, 4 anos e meio. Nossa. Demorou muito, tudo muito demorado, mas o Jorge hoje fala inglês mais fluente do que o meu. O hiperfoco ali. O hiperfoco, né? Ele adora cantar, ele, junto com a família, já compôs um monte de música. Que legal. Tem até o perfil dele no Instagram, Jorginho Eduardo Tomé. É Jorge? Então, Jorge. O nome do meu pai é Jorge. Nome do meu tio, irmão do meu pai, foi uma homenagem ao irmão do meu pai. Sim. Nome de Jorge. E a gente chama de Jorginho. Então é Jorginho Eduardo Tomé. Tem lá as músicas dele. Catavento, Abraço do Meu Jeito, onde ele conta a história, né? Que ele tem o jeito dele para tratar as pessoas, mas que é com amor que ele vive, ele quer ser amado, ele quer ser respeitado, ele quer ser incluído, e ele não é o único, né? É assim com milhares de autistas e seus familiares espalhados por Santa Catarina, né? Por dezenas ou centenas de milhares de autistas espalhados pelo Brasil. Sim. E isso acende a chama para a questão da deficiência intelectual múltipla. Antigamente eu estou com 40 anos, nós dizia que era o louquinho, né? O louquinho da sala. Não era assim? Sim. Ali está o doidinho. Sim, é verdade. E, na verdade, são deficiências intelectuais hoje cientificamente comprovadas. Sim. Porque eu também não sou aquele cara que gosta de ficar falando para as minorias. Sim, sim. Mas, assim, são questões de transtornos intelectuais cientificamente comprovados que precisam de suporte. Né? Que precisam de suporte. E precisam de uma adequação na forma, por exemplo, de ensinar, de aprender na escola. Aí vem toda a luta das conquistas, das salas de educação especial, dos núcleos de educação especial, para atender esse pessoal, porque às vezes não é nem nível de APAE, mas também compromete o nível de aprendizagem no ensino normal. Sim. Então você tem que criar estruturas, formas diferenciadas para atender aquele que é disléxico, aquele que é autista, aquele que tem TDAH, transtorno do opositor, síndrome do opositor. Existe uma série, são mais de 30 perfis identificados como deficiência intelectual múltipla. Então, recentemente, inclusive, uma emenda no orçamento do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, do deputado Ismael dos Santos, deputado federal de Santa Catarina, permite agora, e foi aprovada a proposta dele, e olha o nível de importância. Talvez muitos pais de autistas aqui nem saibam disso, ou gestores públicos. Sim. O Fundeb ele não podia ser utilizado para pagar professor auxiliar, somente para professor efetivo. Mas agora está nascendo um professor auxiliar para ajudar aquele aluno que tem
dificuldade de aprendizagem diante de um transtorno intelectual que ele tem. O famoso professor 2, né? Chama professor 2, exatamente, Maurício. Então, e agora pode, o Fundeb pode, porque eles tinham que sair no caixa próprio da prefeitura, que pesava na conta. Com certeza. Então, o Fundeb é o recurso federal que vai para os municípios custear, entre eles a folha de pagamento dos profissionais de educação, e agora pode, então. Então, é uma vitória. Mas tem muito para avançar ainda. Nós, em 2022, fundamos a Casa do Autista em Rio do Sul, né? A AFAD. Ali depois, mas veja, quanto tempo depois? Sim. Porque ali depois de 2017, 2018, foi criada a Associação de Pais e Amigos do Autista, de Rio do Sul. A sede veio depois. O custeio público municipal veio depois. Os profissionais multidisciplinares vieram depois. Glória a Deus que o meu filho tem Unimed, que o filho tem uma condição, de estudar numa escola particular desde a pré-escola até hoje, no 8º ano, para não mudar os amiguinhos, para ele se sentir acolhido, para ele ter menos mudanças e rupturas no dia a dia dele, porque ele é muito de rotina. Mas quantas cidades que ainda não tem? Verdade. Quantas cidades que ainda não tem uma estrutura adequada para dar suporte, eu repito, para aquela criança jovem que tem uma deficiência intelectual e para a família. Sim. Porque sofre pai, sofre mãe, sofre todo mundo. Se tu chega à conclusão de que teu filho, vou dar um exemplo do próprio Jorge. Há cerca de 1 ano e pouco atrás nós fizemos porque ele é o nível 2. Isso, não é nenhum que tem as hiperhabilidades, que é só uma questão social, não. O Jorge, ele tem deficiência na motricidade fina dele, ele desenvolveu recentemente uma ecolalia tardia, ele repete as coisas, ele anda para um canto para o outro falando, ele está agora com uma hipersensibilidade auditiva maior do mundo, então assim, onde tem 3 pessoas ou mais, 2 ou mais pessoas, ele não quer ficar. Aí muita gente diz, meu, que chato, né? Meu, que chato. É a mesma coisa que um cão, por exemplo, quando solta um foguete. Sim. O cachorro, ele quer morrer por dentro. O meu filho, ele tem 15 anos, há mais de 10 anos, chega ali faltando 20, 30 dias para o Réveillon, ele começa a sofrer. Ele começa a sofrer. Pai, tá chegando o Réveillon, né? Vai ter fogos, né? Isso não é para o Jorge ficar preocupado, né? As pessoas estão felizes, as pessoas estão comemorando, né? Isso, filho. Ele tem consciência, mas mesmo assim aqui... Sim, incomoda. Arrebenta ele por dentro. Sim. Entendeu? E cada autista é um nível diferente. Então aqui eu estou contando uma coisa e talvez quem está nos assistindo está dizendo, já aconteceu comigo. É assim, já com meu filho o grau de criticidade, dificuldade é assado, é assim, é de outro jeito. É extremamente desafiador. Sim. Porque se você tem um filho com síndrome de Down, é duro também. Talvez... julgo que é até mais difícil, claro. Mas você entende qual é a rota. É visível, é perceptível, é mental, é físico. O autista é extremamente desafiador porque ele é um sobe e desce incrível no perfil e no processo de avanço. Você está avançando, às vezes entra em queda livre, que fica pior do que estava, coisa de um raio de 1 ano, 2 para trás. Acontece. Então, nós, enquanto política pública, também eu acredito que o Estado precisa avançar muito nisso. Dentro da Fundação Catarinense de Educação Especial, eu tenho sentido um pouco de falta de apoio para as próprias APAES, um corte de repasse de recursos. São coisas que ainda continuo com uma certa motivação de continuar na vida pública e entendo que precisam ser bandeiras. Precisam ser bandeiras. Eu acho que é por isso dessa minha ligação muito forte com o deputado Júlio Garcia, que é o deputado das APAES, né? É a marca dele. Só que ele um dia conversando comigo, ele disse, eu que já sou um político, ele brinca, né? Jovem há mais tempo, eu estou tendo que me adaptar a essa questão do autismo, que é novo para mim. Então, assim, ele agora é um pré-candidato a deputado federal, né? Já falei para ele, enquanto na qualidade de pré-candidato a deputado estadual que estou, que ele pode ficar tranquilo, porque a educação especial vai ter um parceiro. Eu quero estar
na Assembleia Legislativa, né, se tudo der certo, para ter essa bandeira da educação especial como algo que vai ter boa parte da minha energia e do meu trabalho. Sim, porque, e precisa. Precisa. O Jorge foi salvo. Se o Jorge não tivesse a condição de ser incluso, ele teria talvez ficado para trás. Sim. A gente ainda é desafiador para nós o futuro do Jorge, com relação a mercado de trabalho, com relação à graduação. Sim. Ele está com 15 anos, mas ainda é uma incógnita. Tu não sabe se evolui, se amplia. A gente ainda trabalha muito nisso. Sim. Mas ele foi inspiração para criar a Casa do Autista, ele foi inspiração... a mãe dele hoje é do Conselho Fiscal da Federação das Amas de Santa Catarina, né? Das associações de pais e amigos do autista do Estado. Rio do Sul é uma referência em todo o trabalho. Inclusive agora em novembro, agora não sei precisar a data, vai acontecer o seminário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina sobre o autismo em Rio do Sul. Olha. O Estado todo estará concentrado lá para debater o tema. Então, são coisas que a gente sempre buscou trabalhar. Eu volto a dizer, missão de vida. Eu agradeço a Deus por isso. A gente já conseguiu impactar muitas vidas e eu acredito que dá para impactar muitas outras vidas. Tu falou ali de uma possibilidade, né, que hoje tu é pré-candidato. Eu queria voltar um pouquinho. Acho que é o primeiro prefeito que nós temos aqui, então a gente tem que... É isso. Não importa se é ele ou atual, é prefeito. Para mim, teve essa experiência, né? Eu queria que tu falasse, muito pontualmente, talvez, do desafio da pandemia, o que foi, assim, para ti, em questão de gestão. Acho que foi algo que foi uma loucura para todo mundo em todas as esferas. E a segunda situação, aí um pouco mais política, como é que tu foi prefeito ainda na atual gestão do governo do estado, né? 22 e 23, tu era prefeito. Como é que tu tem avaliado? Sei que tu tem candidato e tudo mais, mas qual que é a tua avaliação da atuação do governo do estado? E para tu falar também um pouquinho da tua pré-candidatura, por que ser candidato a deputado estadual nesse momento aqui e agora? Então, Jorge, Maurício, o desafio da pandemia foi mais um dos, né? Que a gente vários, né? Foi tudo. Até acho que. Todo mundo, né? Desculpa de interromper, até acho que a pandemia antecedeu a gestão lá da crise, muito embora tenha sido muito maior, da enchente. Quando aconteceu aquilo ali, eu acredito que tu relembrou. Sim. Tu relembrou. Sim, grupos de trabalho, ações coordenadas, é isso. Organizar os drives de vacinação quando chegaram as doses, lockdown, que não foi nós, era nacional, mundial. Sim. A gente tinha, eu sempre digo, cabe ao município muito executar e fiscalizar, né? Sim. O Estado te obriga, a União te obriga e é na cidade que tudo acontece. Sim. Então tu tens que usar muitas vezes de ações indigestas que não são tão republicanas, não são tão agradáveis, sim, mas que precisaram ser tomadas naquele momento. O remédio amargo. Para salvar vidas. Enfim, nós não fizemos loucura, nós não abrimos hospital de campanha, mas nós equipamos o 5º andar do Hospital Regional de Rio do Sul todinho, com o dinheiro que o governo federal mandou. Depois nós doamos tudo para a Fundação de Saúde, melhoramos a estrutura do pronto-socorro do hospital, da UTI, dos leitos de UTI, no município. A gente conseguiu ter um grau de contaminação menor do que a média estadual, menor que a média nacional. Sim. Nós conseguimos ter um volume de mortes por Covid menor do que a média nacional, menor do que a média estadual. A gente conseguiu ter dados bons. Uhum. Infectados, né? Até, acho que eu já falei, menor do que a média. Uhum. Então foi muito positivo. Uhum. Mas claro, perdemos vidas. Sim. Foi muito triste, mas foi um grande desafio também. O positivo é epidemia, né? Lembra de epidemia? O que é uma pandemia, né? Sim. Hoje todo mundo sabe muito mais o que é pandemia do que uma epidemia. Exato. E eu acho que assim, quem se aventurou menos, quem seguiu mais a ciência, sim, quem se organizou melhor, quem mobilizou melhor, errou menos e salvou mais vidas. Sim. Então, assim, a desinfecção dos ambientes públicos,
de maneira estratégica, aquisição dos respiradores com os recursos, depois doamos aos hospitais, a abertura de leitos de UTI retaguarda dentro do hospital, Hospital Regional, Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí. E Rio do Sul foi fundamental para o processo em nível regional, no Alto Vale, e deu para fazer um bom trabalho em conjunto, então, mas foi um aprendizado. Né? Legal. Eu tinha minha mãe com comorbidades, minha mãe faleceu no ano passado, vítima de um câncer, né? Então ela já vinha tratando e sempre com algumas comorbidades. Era aquele medo danado, né? Sim, eu ia imagina. fazer compra para ela, ia para o apartamento onde ela morava, rifando álcool gel, deixava as compras dela na porta. Não mãe, podia te falar amo, com ela. tá? Te amo, beijo, tá? Falava com ela pela porta, porque mesmo dava medo, porque daí, imagina, abraçado, quer encostar. Então a história da contaminação cruzada, né? Então, eu sempre defendo que a gente tem que buscar estudar, se inteirar daquilo que é certo, daquilo que é o errar menos, para proteger a vida das pessoas. Interessante. E com relação, Diógenes, ao governo do Estado, o meu posicionamento ele é um pouco complicado. Porque Não, mas a gente está aqui para te ouvir. Você tem liberdade. Eu respeito quem respeita o governador. Sim, claro. Mas ele não tem o meu respeito. Né? Até porque eu julgo que é recíproco da parte dele. Eu nunca o apoiei. Né? Eu fui convidado, quando eu fui o vereador mais votado em 2012, ali para fazer campanha para ele em 2014. O deputado federal eu não fiz. Né? Eu, na época, optei por ajudar João Paulo Kleinbing, que foi candidato a deputado federal. Quando elegemos Milton Ovos, né? O quarto deputado estadual mais votado de Santa Catarina. Sim. E ele se elegeu. Um excelente deputado. Ele se elegeu, né? Deputado federal, Jorginho. Sim. Depois, em 2016, eu fui candidato a prefeito. A gente buscou o PR para compor. Ele fez questão de não compor conosco. Né? Foi contra nós, a nossa candidatura. 2 anos depois ele foi candidato ao Senado, ele foi lá me pedir ajuda, eu disse que não ia ajudar. Então já começou assim. Tudo lá atrás. Agora, quando ele assumiu o governo do Estado, ele simplesmente boicotou a nossa gestão. Nossa. E eu faço questão de dizer, olhando na tela, se tiver Fica à vontade. Prefeitos me Fica à vontade. Fica à vontade. Você que é prefeito, vice-prefeito, vereador, deputado de outro partido, sabe que é verdade que eu estou falando aqui. Ele persegue quem não está do lado dele, quem não está no projeto dele. Ele tenta cooptar aqueles que não estão para estarem no seu projeto. Entendi. E a ponto de Rio do Sul ter obra paralisada de 20 milhões, um novo contorno viário que eu assinei com o Moisés. Moisés gerou o primeiro cronograma de desembolso de 3 milhões. A obra ficou lá 2 anos e 8 meses com... Isso em 21 para 20 daí. Em 22, né? 21 para 22. Daí em 22 ele ganhou a eleição e a parada de 2023, 2024, ele elegeu o prefeito do PL e agora em agosto a obra foi retomada. Entendi. Então é perseguição total. Isso é fato. A ponto de até agosto agora, eles ficaram 2 anos falando que o projeto estava errado para me desgastar politicamente com a população de Rio do Sul. Agora estão lá continuando a obra no mesmo lugar, com a mesma empresa contratada. Claro que você vai ter que pagar aditivo, porque a obra vai aumentar valores, né? Claro. Então, eu não o apoio. Sim. Nunca o apoiei. Meu candidato é João Rodrigues, para o governo de Santa Catarina. Julgo que o João primeiro que ele é um ser humano diferenciado, ele é um humano diferenciado. 5 mandatos de prefeito de Chapecó, eu acho que o credenciam para buscar um projeto de gestão maior. Sim. Né? O secretário de Estado da Agricultura mostrou para o estado todo, né, o bom trabalho dele. E eu sei que vai ter prefeito depois de abril que vai fazer o mesmo que eu. Vai ter coragem de falar que em abril acaba a compra dos prefeitos com dinheiro, de ficar mandando recursos para os municípios. Ainda bem que a legislação é assim. Sim. Ainda bem que a legislação é assim, né? Porque daí iguala a disputa e a convenção é só em julho. Sim. Então dá uma condição ali de abril, maio, junho, julho, está de igual para igual. Sim. Porque agora ele está dizendo que todo mundo vai com ele e que ele vai ganhar no primeiro turno. Ele deu uma declaração na Vale Web TV, lá Vale. Todos os partidos querem estar comigo, o MDB quer estar comigo, o PP vai estar comigo. Eu vou criar candidatura ao Senado avulsa
porque não vai caber todo mundo na minha chapa. Já se cogita isso. Né? Então, assim, e o João trabalhando humildemente, já aparecendo com 22%, 24% de intenção de votos, há cerca de um ano da eleição, ele ainda é prefeito de Chapecó. Sim. Então, porque o Grande Oeste o apoia maciçamente, sabe quem ele é, e a hora que Santa Catarina conhecer o João Rodrigues, vai repensar o seu voto. Olha. E eu vejo que o Jorginho tem teto, ele não consegue passar dos 50%. Sim. Com a máquina na mão, gastando mais de 130 milhões de reais para esse ano no orçamento com comunicação. Sim. Veja, que fizeram outdoor no estado de Santa Catarina inteiro dizendo que deu mais de 1,1 milhão de cirurgias. Mas eles incluíram as cirurgias que os municípios custearam. Sim. Não tem nada a ver com o governo do estado. O Tribunal de Contas foi lá, auditou, só tem 385 mil cirurgias. Não tem 1 milhão e 100 mil cirurgias. Sim. Tem cerca de 385 mil. E não é eu que estou dizendo, é o Tribunal de Contas que notificou o estado. Quantos mil gastaram com aquela propaganda para divulgar uma coisa que não aconteceu? Então vai ter a hora que o cidadão catarinense vai começar a enxergar isso. Sim. E eu digo, né, Rio do Sul foi altamente prejudicada pelo governo do Jorginho Melo, porque nós somos boicotados. Então eu acho que, de longe, é de um gestor com esse perfil, com esse caráter que o estado de Santa Catarina precisa. Nós precisamos de alguém que olhe para o catarinense de igual para igual, não olhando para ele como uma sigla partidária. Tem que olhar lá para a demanda que tem na cidade, para dar continuidade ao que é bom. Não como foi feito lá. Uma obra que foi iniciada, ficou 2 anos e meio parada, e agora o prefeito, por ser da sigla dele, que é um bom cara, volto a dizer. O prefeito Hildson é um bom cara, eu não o apoiei. Sim. Mas agora, porque é da sua sigla, ele vai lá e libera o dinheiro. Eu acho isso deplorável e esse é o meu posicionamento. Não. E sim, estou pré-candidato a deputado estadual, entendendo que reunimos experiências, 2 mandatos de vereador, 2 de prefeito, fui presidente da nossa associação de municípios, a maior associação de municípios do estado de Santa Catarina, congregam 28 cidades, a AMAV. Ela vem aqui na Grande Florianópolis, até na divisa com ali, Alfredo Wagner, Aurora, e vai até o Planalto Norte, praticamente, Santa Terezinha, vai até o Vale do Itajaí, lá com a Piúnas, Curra, ali já conecta Ibirama. Então a nossa região é uma região muito grande, conecta com Brusque, o município de Brasileireu. Fulosa também, né? Tem 330 mil habitantes. E hoje tem 2 deputados estaduais apenas. Sim. Nossa região já teve 5 deputados estaduais. Tem 2 bons deputados. Jerry Comper, Oscar Gutz. Só que já foram 5. Eu acho que o Oscar, ele agora, né? Ele virou prefeito, não é? Não, ele era prefeito. Ele era prefeito. Ele era prefeito de Pouso Redondo. Isso. E virou deputado. Isso. E o Jerry pode subir, né? E o Jerry pode subir, né? Então, exato. De repente, abre mais espaço ainda, né? É uma coisa ainda que se analisa. Porque o Rafael Pezente, bom deputado federal. Bom, eu não tenho nada para falar deles. Eu não quero o lugar deles. Claro. Mas nós temos uma região ali com 253 mil eleitores. Censo eleitoral de 2024. Vamos lá que bata 260 mil eleitores. Faz 6 deputados de 40 mil votos. Cidades, né? Econômicas importantes ali. Exato. E na conjuntura do minha referência, com empresa na área alimentícia, como a Pamplona, com empresas grandes na área de eletrometal mecânica, e setor madeireiro, agrícola muito forte. E nessa conjuntura do PSD ter candidato, tu acha que é possível uma composição? Mas, enfim, eu vou deixar a emoção de lá. Vamos lá. 2 perguntas. Com essa possibilidade do PSD ter um candidato a majoritário, naturalmente se estimula as candidaturas a estadual e é muito possível fazer uma grande nominata. Entretanto, porém, existem negociações, né, que fogem do controle, a massa não sabe, e existe aí, segundo a imprensa noticia, conversas do PSD com o próprio governador. Tu acha que diante do cenário posto à luz de hoje, né? Porque a política ela é mutável. Amanhã é outra coisa, daqui a um ano com certeza vai ser outra coisa. Você acha que é possível ainda algum tipo de composição com o atual governo? Tendo em vista o cenário atual, eu vejo que isso é praticamente impossível, sem emoção.
Sem as minhas dores de passagem. Claro. Isso ficou muito claro com a vinda do Kassab aqui, o presidente nacional do PSD, há cerca de 2 semanas atrás. Eu estava aqui em Florianópolis. Isso, em Floripa, eu estava junto. Sim. Eu participei do ato, onde, inclusive, ele respeita a boa relação que o prefeito Topazio, que é o prefeitaço, gosto dele, é um querido, a gente tem uma relação pessoal muito boa. Tendo em vista a relação que o Topazio tem com o Jorginho, com o governo do estado. Sim. E que a gente sabe que uma cidade do tamanho de Floripa precisa do governo do estado. Claro. Né? Ainda mais o estado rico, que já está e não é de hoje, né? Não é de hoje. Sim. O estado está com bilhões na conta desde o governo Moisés. Sim. Fruto de uma reestruturação administrativa feita no governo Colombo. Sim. Principalmente a reestruturação do sistema previdenciário estadual. Sim. Que é duro, o IPREV, que é duro, o governador ir lá e mudar o sistema previdenciário, como eu mudei de Rio do Sul. Eu mudei no ano da eleição, em 2020, na minha reeleição, porque estava deficitário, e nós hoje somos uma das 10 maiores previdências próprias entre cidades com até 100 mil habitantes que tem previdência própria do país. No ano da eleição? Do país, no ano da eleição. E o Raimundo teve coragem de fazer gestão, de não aumentar impostos nos momentos mais difíceis na crise, quando a Dilma governava o Brasil e quebrou o Brasil. Por exemplo, nunca votei no PT, acho dificilmente que vou votar, mas eu faço questão de, às vezes, pontuar algumas... esse radicalismo extremista, para mim, é um absurdo. Sim. Leva a nada a lugar algum. Hoje é 2 cachorros pitbull brigando e a população ficando em segundo plano. A mercê, né? A mercê. A política pública está em segundo plano e a ideologia está em primeiro plano. Sim. Né? E então a gente percebe que a relação entre o Topazio por necessidade de ter o governo do estado aportando recursos no município, faz com que eles estejam próximos. Mas o Kassab deu o recado: Topazio, nós vamos ter candidato. O candidato só não vai ser se ele não quiser ser. E o João quer ser. Está na estrada. É o momento do João ser candidato a governador. Vejamos, em 2002, eu era piá de terceirão, mas já estava envolvido com política. Tá? Tinha 17 anos em 2002. Esperidião Amin, aqui da capital, estava buscando a reeleição ao governo de Santa Catarina. Sim. Ele tinha 66% de intenção de voto. Luiz Henrique tinha 4%. E o Luiz Henrique foi candidato chapa pura com o Eduardo Pinho Moreira de vice lá do Sul. Só tinha o plano 15 na mão. Plano 15, lembra? Mas eu lembro muito bem disso. Sim. Piá, meu pai foi deputado federal com o Luiz Henrique. Olha só. E o Luiz Henrique virou o jogo. Né? Depois a gente viu o Raimundo Colombo, por exemplo, quando foi candidato com o apoio do Luiz Henrique, senador da República. Ele, um ano antes da eleição, ele tinha 7% de intenção de votos. Primeiro turno 2 vezes, né? Ganhou no primeiro turno as 2 vezes. Aquela de 2000 e... Não, aquela ali foi Então eu vejo no cenário atual o Jorginho não conseguindo passar de 50% a um ano da eleição, cheio de propaganda espalhada aí pelo estado. Eu vejo que o João é candidato e com grande chance de ganhar a eleição. E o João está comunicando com a população. O João fala a língua das pessoas. O João vai lá e faz acontecer. O João tem a maior expofeira da América, uma das maiores expofeiras da América Latina, do Brasil. Sim. O João vai lá e tira morador de rua e dá dignidade. Nós recebemos uma premiação, inclusive, diante de um programa emergencial de auxílio-desemprego que criamos, do Sebrae Nacional em 2022. Trabalhava 4 dias da semana, estudava o 5º, 6 meses de bolsa na prefeitura, limpando banheiro de escola, limpando banheiro de posto de saúde, varrendo rua, roçando. 6 meses só de bolsa na prefeitura e 6 meses tinha para estudar um dia por semana. Sim. Padaria, confeitaria, pedreiro, pintor, eletricista, costureiro, manutenção de máquina para atender a demanda do mercado de trabalho local. Coisa muito parecida que o João faz lá. Tira morador de rua, tira cidadão em situação de vulnerabilidade de Bolsa Família e dá uma oportunidade de trabalho. Sim. Então o João é um político completo. O João, na minha leitura, é o que está mais preparado para governar Santa Catarina. Nós vamos viver um grande momento tendo o João Rodrigues como governador de Santa Catarina. Menos conversa, menos propaganda e mais resultado. Essa é a minha leitura. Legal. Me parece assim que tu tá com a faca, tá com muita vontade de ser afiado para a campanha. Tá com muita
energia, que é uma coisa que a gente não vê nos prefeitos de segundo mandato, né? Que que o pessoal já está desligando a luz, cara. E eu vejo assim que vai fazer um ano e pouco, né? Que está longe da prefeitura. 9 meses? 9 meses. 9 meses. 9 meses. Mas me parece que tu não desligou, tu juntou. Tu tá prefeitando só por toda Santa Catarina. A gente mapeou nosso projeto cerca de 82 cidades para ter presença, para ter resultado, para dar atenção. A gente tem muitos bons amigos aqui na Grande Florianópolis. Né? Mas eu amo o que eu faço. Eu acredito que política pública deve ser feita com amor. Né? E quem me conhece sabe que isso é verdade. Eu abdiquei de muitas coisas na minha vida, de me dedicar mais aos meus negócios. Eu tenho 2 empresas, uma pequena indústria, parceria inclusive com uma empresa aqui de Itajaí. Tenho consultoria, né? Essa minha parte onde sempre trabalhei, parte tributária, parte de serviços contábeis, enfim. Poderia ter me dedicado mais, a minha família pega muito no meu pé. Tenho, na verdade, alguns primos que me cobram muito, mas aí, por outro lado, meu irmão é o meu maior braço direito. Sim. Tá comigo em tudo, abdicou da vida dele para estar comigo também nesses projetos. Minha esposa é muito parceira, mas também já disse, né? Para tudo tem um limite, ano que vem. Mas eu tenho 2 filhos lindos, né? Eu tenho o Jorginho com 15 anos que falei, a Amabile com 5, né? E a gente acaba ficando muito ausente também. Sim. Mas ao mesmo tempo eu cansei de levar minha mãe para ver as obras, levar meus filhos para ver as obras. É que tu é o pai do município, né? Tu não é só pai do teu filho. Isso. E eu acredito que a política é uma grande ferramenta de transformação na vida das pessoas. E ela tem que ser positiva. Sim. Se for feita escolhas erradas, ela piora o ambiente. Né? Ela piora o ambiente de acesso à saúde, ela piora o ambiente de acesso à educação de qualidade, de uma alimentação digna para as crianças na escola, na fila, na saúde. E nada, às vezes o cidadão reclama. Como, por exemplo, não elegeu o sucessor, que eventualmente o povo de Hudson naquele momento quis mudança. E tem que ser respeitado esse sentimento. Faltou muito para o teu sucessor. Não, ele ficou em segundo. De 4 candidatos, ele ficou em segundo. É disputada, né? Foi. Mas o PL ganhou com uma certa vantagem, enfim, porque talvez tinha esse sentimento, talvez o candidato do agrado da população quis renovação naquele momento. Sim. Normal, mas aí às vezes quando vê o negócio começar, vê, opa, essa fila na clínica médica que vai levar 40 dias, tá levando 4 meses. Assim, no interior de saúde, quase todo dia de noite eu abria 4, 5, 6 unidades de saúde. Eu nunca fechei uma creche em janeiro e julho, faço creche 12 meses, todos os polos abrem, todas as unidades abrem. Então, foram grandes legados, programa Saúde Trabalhador, Saúde Preventiva dentro das empresas, enfim, legados que nós deixamos, Cidade do Idoso, projeto lindo para a terceira idade, referência para Santa Catarina, a desburocratização, enfim, deixamos grandes legados. Por isso que eu me sinto assim no gás para projetos novos. E credenciado para trazer isso para a Assembleia, para o governo do Estado. Né? Essa é a ideia. Eu acho. Parabéns assim, pela tua trajetória, não conhecia, é louvável, né? A gente ter exemplos como esse. E a gente é disso que é feito o nosso podcast, trazer pessoas que têm exemplos bonitos, têm exemplos legais de gestão. Tu tem um baita exemplo. Acho que trouxe, e o melhor da política é isso, né? Fazer o bem ao próximo. As pessoas têm muita dificuldade com a palavra política, tem a boa e a má, né? E a gente só vai conseguir melhorar as coisas através da política. Então, cara, eu tô inebriado da quantidade de coisas que você conseguiu trazer aqui e espero que continue com essa trajetória aí. Obrigado. E trazendo benefício para a população como um todo, né? E tu se posiciona, eu acho que muito interessante, né? Porque hoje em dia as pessoas não têm isso, né? Tu tem uma opinião formada e tal,
E é muito legal isso. A gente vê e esses prefeitos se exporem assim, né? É difícil. Ainda mais contra o governo do estado, né? Quando eu estava prefeito, eu ficava mais a minha. Com receio de até atrapalhar a minha cidade. Claro. Tendo a atrapalhação que tinha. Não existiu, não parou. Aí eu tenho falado mais sobre isso pós-mandato. Sim, porque a cidade não pode ficar refém de uma intriga política. Claro. Eu fiquei refém de em tese, no contorno viário, com a obra da grande ponte, cortando os bairros lá e fazendo a ligação com a rodovia, sendo questionado o projeto na parte técnica, e agora vendo a mesma obra sendo retomada, com a consciência tranquila para dizer que foi perseguição. Sim. Mas eu não podia dizer isso lá atrás, porque daí ia dizer, pô, o governador te trancou lá porque tu disse que ele estava te perseguindo. Então, eu fiz questão de, naquele período, ficar cobrando, ter dezenas de mensagens para o secretário de infraestrutura, para o adjunto de infraestrutura, para o chefe de gabinete do governador, nunca fui atendido, nunca tive um retorno. Então, usaram na campanha de que tinha erros técnicos no projeto, eu não era candidato para me defender, porque eu fui reeleito. Sim. Então, agora eu falo com tranquilidade, sim. Sim, tá certo. Maurício. Obrigado, Tomé, pela presença, né? Quem quiser acompanhar esse e outros programas, se inscreve lá no podcast do Direito, Podteles ADV. E boa estrada também. Tamo juntos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.